O nosso entrevistado de hoje é o Igor Rocha, esse jovem que eu chamo ele de 007, você vai saber por quê, porque ele carrega uma maleta assim, se veste de preto, muito massa. E ele tem uma história bonita aqui, uma história de empreendedorismo. Igor, obrigado aí pela sua presença. Obrigado, Washington. Primeiramente, queria agradecer o convite, tá? E estou muito feliz, né, de poder estar aqui compartilhar um pouquinho, né, da minha história e principalmente, né, entrar um pouquinho do assunto da parte do 007. Você comentou que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Isso é muito legal. Mas ó, essa do 017 vamos deixar mais para o final. Olha só, Igor, desde que eu te conheci, virei seu fã, porque um jovem como você já empreendendo com várias empresas. Sim. E eu quero entender um pouquinho lá no começo. Você é de Campo Grande? Sou natural de Campo Grande, né? Sou nascido em 92, então jovem aí, já passando dos 30, mas ainda jovem. E saí, né, de casa muito cedo, fui morar fora do país um tempo, depois fui morar fora em outros estados. Onde você morou? Eu morei em Istambul, na Turquia, né? Passei 11 meses lá fazendo um intercâmbio cultural, né? Onde o principal objetivo era realmente entender a cultura um pouco do outro, porque passando a entender, a gente passa a respeitar também. Então, por isso que eu escolhi um país diferente como a Turquia. O que você aprendeu lá? Além de um pouquinho da língua, da parte de negociação da Turquia como um todo, né? Acho que a Turquia é um berço da história. Morei em Istambul, né? Istambul, se a gente abrir o livro de história aí, com certeza vai aparecer em algumas páginas, como capital da Constantinopla, Império Otomano, entre vários outros. Então tem muito resquício da história lá, né? E querendo ou não, a gente passa a respeitar uma cultura que é muçulmana lá também. Então a gente passa a entender um pouquinho mais, entendendo, a gente começa a respeitar e quebrar um pouco daquele conceito, existência que existe dentro da gente de acreditar numa verdade, entre aspas, que não é, né? Então, quando você conhece de fato a cultura, você passa a respeitar um pouco mais. E isso ajuda o convívio, né, com várias outras opiniões diferentes. O que você vê de diferente nas nossa vida, nosso dia a dia deles lá, da cultura deles com a nossa? Eu vejo algumas coisas diferentes e muitas coisas similares, né, com nomes diferentes. Mas o turco, ele é muito apegado à família, né? Eles passam ali a fazer a janta, principalmente, é o principal momento que eles estão juntos, eles não abrem mão, muitas vezes se reunindo em família, fazem trabalhos, né, voluntários também, muito como brasileiro também gosta de solidarizar, além de ser muito receptivo, né? Então, acho que esses são os pontos principais que eu falo que é muito similar ao brasileiro, são muito calorosos também, né? Eu morei numa casa de família, né, onde tinha um irmão, uma irmã, né, e os pais lá, então convivi num ambiente familiar mesmo, né, como se fosse um jovem turco, né? Então pude experimentar um pouquinho dessa similaridade que tem, e diferenças eu vou te falar que está muito mais atrelada à língua do que qualquer outra coisa. Lá também é um estado laico, então não tem aquela influência no dia a dia, né, apesar de você ver, né, pessoas com véu, entre outras coisas, mas não é uma coisa que é obrigatório, né? É muito mais uma coisa conceitual deles, assim como a gente vê as pessoas aqui usando alguns adereços, outras não, depende de cada religião de cada um, mas é só para entender que há muito mais em comum do que diferenças, né? Então eu olho muito para esse lado e é por isso que eu passei um pouquinho a respeitar um pouquinho mais a cultura dos outros, entender, né? Principalmente, acho que o entendimento ele gera essa, vamos dizer assim, não é uma aceitação, né? Mas passa a te dar, né, uma visão maior de que aquilo não é diferente muito daquilo que você pratica hoje, né? Então, tem uma similaridade muito grande. Quem é seu pai e sua mãe? Meu pai é Francisco Vieira da Rosa, nascido aqui em Campo Grande também. Minha mãe é Luzia de Carvalho Rocha, também nascida aqui no estado, não em Campo Grande, mas no interior do estado. E são pessoas que iniciaram a vida lá atrás, né, na parte trabalhando, né, em empresas. Minha mãe foi da área de telecom, né? E meu pai também entrou na parte de telecom e depois foi empreender na parte de informática, já tem 25 anos aí. Seu pai tem um apelido de Bill Gates, né? Por quê? Brincadeira à parte, meu pai ele é bem visionário na questão tecnológica. Ele, lá no início da década de 90, final da década de 80, ele já tinha esse tipo de interação, né? E em Campo Grande, se você pensar que no Brasil a gente já não se falava tanto de tecnologia, em Campo Grande menos ainda, né? Ainda era uma capital muito interiorana. E, querendo ou não, acaba se destacando nessa área e ficou aí, tem uma empresa há 25 anos na área. E ele atua até hoje? Atua até hoje. Que legal. Com tecnologia? Com tecnologia. Faz a parte de legal. softwares, CRM, RP, toda essa parte que faz a parte de gestão para ajudar os empresários a conduzir os seus negócios. Então, por isso o apelido dele, né? Porque tem vários até apelidos. hoje está atuando.
Você me falou também que ele é do Rotary. Que Sim. isso influencia na família de vocês? Eu falo que o Rotary está na minha vida desde que eu me entendo por gente, né? Hum. Porque, querendo ou não, sou de família rotariana, meus pais hoje são rotarianos, frequentei vários eventos, né, desde pequeno, inclusive a minha oportunidade de morar fora, de morar na Turquia, foi através de um intercâmbio do Rotary, que é um intercâmbio voltado para cultura, que visa ter o objetivo, né, de promover a paz mundial, né? E você só passa a querer promover, né, e aceitar quando você entende o outro. Então, acho que você indo para fora aprendendo a cultura, consequentemente, você gera menos atrito. O que a gente está vendo hoje aí, em grande parte do mundo, né, até próximo da gente aqui, né, na América do Sul tem em casa, justamente da gente não aceitar que o outro seja como ele é. Né? A gente tem que aceitar e entender o que a gente pode agregar naquilo ali ou não. Né? Eu penso que todas essas partes de guerra, entre outras coisas que acontecem, é por uma falta de entendimento, além da briga de poder, obviamente. E o cara mais globalizado que apareceu há 2000 anos já propagava isso, né? Sim, Disse, ama o próximo como a ti mesmo. Isso quer dizer respeitar a cultura, né, das pessoas. exatamente. Legal. E depois, você foi na Turquia, depois voltou para o Brasil, o que que você... Voltei para o Brasil e aí fui fazer o que todo jovem chegando na fase final escolar vai fazer, estudar para vestibular. Né? Fiz um cursinho para vestibular, prestei vestibular em algumas cidades que eu gostava, né? Escolhi um curso, né, que na época era administração, foquei nesse curso e peguei quais são as melhores faculdades do Brasil nesses cursos. Eu vou mirar nessas. Né? E aí passei para uma faculdade no Rio de Janeiro, chamada IBMEC, na época era IBMEC ainda, hoje já mudou o nome porque foi adquirida por um grande grupo, mas era Instituto Brasileiro de Mercados e Capitais, muito voltada para o mercado financeiro. Né? Então eu tive esse direcionamento do mercado financeiro. Morei no Rio de Janeiro por 7 anos, né? E aí lá eu comecei minha carreira na vida bancária já, né? Muito focando naquilo que era o mercado Com financeiro. quantos anos você entrou no Eu entrei banco? no banco com 18 anos, Novinho, né? nossa. 18 para 19 anos, entrei no banco. E o que que E você aprendeu ali no banco? falo que o Além banco ele de... é uma escola, principalmente de resiliência, né? Tem muita gente que olha o banco como uma coisa muito de pressão, etc. E eu falo que é muito mais um entendimento que você tem daquilo, né? Não é o que fizeram com você, mas sim o que você faz com o que fizeram de você. Então eu sempre aproveitei esse ambiente como um foco de desafio. Sempre fui muito movido a querer crescer, querer querer empreender inclusive dentro do negócio dos outros. Eu falo que muitas vezes as pessoas querem empreender e acham que tem que ter um CNPJ. Mas você já pode ser empreendedor estando onde você está, fazendo a diferença com aquilo que você tem. Né? Empreender está na Então, mente da pessoa. exato. Eu falo que muito mais um estado de espírito, né, da pessoa estar ali, né, do que de fato um CNPJ. O CNPJ é só uma empresa. Né? O empreendedor, de fato, ele começa as atitudes dele muito antes, né, aonde ele quer chegar, ele já tem que se imaginar e se portar como ele se porta hoje. E o que que você pode dizer para a gente, o que você aprendeu aí nessa tua trajetória de banco, no mundo do empreendedorismo, que é necessário para a vida das pessoas? Eu falo que o primeiro ponto é conhecimento. Né? Eu acho que eu sempre busco muito conhecimento, então todo momento uso essa ferramenta que está aqui na nossa frente para ter o máximo de conhecimento e informação. Em alguns, né, me aprofundar um pouco mais, aquilo que eu gosto. Eu falo que hoje a informação já não é um diferencial, né? Ela está aberta para todo mundo. Mas como você vai utilizar essa informação, como você vai utilizar a relação interpessoal, que é a parte network que você sabe muito bem fazer, estou aprendendo um pouquinho a cada dia, faz com que a gente, né, tenha uma eficiência maior, né, naquilo que a gente quer desenvolver. E quando eu falo que eu entrei lá no banco, aproveitei essa parte de pressão, de resiliência ao máximo, né, todos os meus gestores que eu tive, tentei ao máximo estar próximo ali para pegar o máximo de informação, o máximo de aprendizado e experiência que eles tinham, né, todos eles mais velhos que eu, obviamente. Então, eu acabei pegando ali muita essa parte da experiência, que era o que me faltava ali. Tinha muita vontade, muita gana de vencer, mas faltava muitas vezes o outro lado, que era a parte da experiência de saber segurar um pouco o tempo. Né? Eu cresci muito rápido dentro das duas instituições que eu passei, e chegou um momento da minha carreira que eu falei assim, agora aqui já não me desafia tanto mais, e fui empreendendo meus próprios negócios com alguns propósitos que eu tenho de vida. Olha só a dica do Igor aqui. Primeiro ponto principal para você se dar bem ou alavancar seus negócios, suas carreiras. Conhecimento. E não só obter o conhecimento, mas o que fazer com esse conhecimento. Aprender com as pessoas que já estão no meio. Elas têm muito a ensinar. E ter vontade, né? Claro, você precisa ter
uma atitude para poder colocar em prática aquilo que você conheceu. E juntando tudo isso é a sabedoria. É isso, né, Igor? Exatamente. Eu acho que um ponto... Só um minutinho, depois você responde. Claro. Deixa eu só tocar na sua cadeira. Tá fazendo um barulho. É um... É, aí ele tá aparecendo. Aí, esse aqui vai ficar de boa. Passando ruído. Quer... Pode passar aí pra cá. Falar que a parte de conhecimento técnico, mas também conhecimento a si mesmo, né? Parte de autoconhecimento, de saber lidar com as emoções, frustrações. Tá, fale mais sobre isso. Quer que eu repita a pergunta ou não? Não, ele já pode dar uma resposta. Pode ir. Exatamente, Washington. Acho que a parte de conhecimento, e quando eu falo conhecimento, não é só, né, o conhecimento técnico, né, e o conhecimento prático, mas sim o conhecer a si mesmo, né? Eu falo que eu cresci muito quando eu passei a me entender, né? E quando você se entende, sabe o que você quer, e principalmente aquilo que é verdade sobre você como ponto forte ou ponto fraco, né, te torna mais inabalável, né? Não é porque outra pessoa falou e etc. que você vai ter que levar aquilo para a vida ou se magoar com ela. Se é uma coisa que você sabe que não é, simplesmente deixa de lado. E também aprender com os fracassos. Eu falo que a gente tem que ter, né, o fracasso como um aprendizado e não como um paralisador. Então, eu já passei por vários processos seletivos, fiz mais de 17 processos seletivos de trainee até entrar na última instituição que eu entrei, né, e de 17 eu passei em 2, né. Eu recebi 15 não para receber 2 sim. Então, muita gente já teria parado no terceiro, no quarto, né. Então, eu sou uma pessoa que eu lido muito bem com o que não dá certo. Eu aproveito aquilo como combustível para tentar mais uma vez. Resiliência, isso. Exato. Ah, legal. Então, insistência, né? Tem que insistir, tem que ser resiliente e ter foco naquilo que você quer. Não importa os nãos que você levou, e aí você transforma esses nãos para você aperfeiçoar, melhorar, para você chegar no seu objetivo. Exatamente. Legal. E você entrou numa instituição, aprendeu tudo isso, depois migrou para uma outra instituição bancária. Como é que foi isso? Vamos lá, isso mesmo. Eu entrei como lá o Posso Te Ajudar, né, no caixa eletrônico. Ah, sim. E ali em 6 meses já fui promovido, fui para ser assistente. Mais 6 meses eu virei gerente na parte de atendimento pessoal. Gerente PJ. em 6 meses? Em 1 ano, na verdade, Em né? um ano. 1 ano que eu entrei, né? Fui promovido com 6 meses, depois fui promovido de novo com mais 6. E aí, no segundo ano que eu estava, surgiu a oportunidade do trainee, né, quando eu finalizei a minha faculdade. E aí sim eu tive a opção de fazer o trainee, optei e entrei, né, numa instituição financeira, que é hoje a maior da América Latina, aí, do segmento dela. E aprendi muito lá, né, aprendi principalmente a gerir pessoas, porque quando eu entrei como trainee, até então só tinha, não tinha tido equipe, só tinha sido subordinado. E eu Com passei 19 anos? com 21. 21. Já com 21, porque eu fui entrar Novo, no trainee. né? Para você fazer uma gerência de pessoas. Fiquei de 1 ano e meio como trainee, né? Uhum. Então, no processo seletivo ali, até me tornar gerente mesmo. E aí virei gerente regional de uma operação ligada a veículos, onde tocava ali todo um estado. Que legal. Com várias pessoas abaixo. E fazer a gestão de pessoas é fácil, é difícil? O que você tem de experiência para contar para a gente? É o que eu falo assim, às vezes quando a gente chega, principalmente com uma idade assim como eu cheguei, a gente tem muita coisa a mostrar, né? E se eu pudesse dar um conselho para quem está passando pela mesma situação busque mais aprender do que querer ensinar. Acho que com 21 anos a gente tem muita coisa, bagagem, conhecimento, estudo, etc. Mas por outro lado tem pessoas que estão ali há anos, né, fazendo alguma coisa diferente para estarem ali. Então o que eu busquei? Busquei me aproximar da minha equipe, né? Eu era o mais novo de idade, o mais novo de tempo de banco, né, e era gestor. Então eu tinha que quebrar aquela barreira, né, de que todos achavam que eu estava ali por alguma influência, indicação, e não era verdade, né? Conquistei realmente com o trabalho. E foi um período que eu tive de adaptação ali de uns 3 a 4 meses até eles entenderem, né, que eu estava ali para somar, né, e não para ficar, entre aspas, cuidando deles. Muito pelo contrário, acho que todo mundo está numa empresa já adulto o suficiente ali para saber o que é da vida, né? E isso foi um fator que fez com que eu aprendesse com cada um da minha equipe. Eu aprendo diariamente com todas as pessoas que eu tenho em convivência, seja ela do nível hierárquico na empresa abaixo ou acima, né? Eu acho que tem que tratar todo mundo igual, com respeito, entender a individualidade de cada um, né? Acho que não é porque você tem, como eu tive, o sonho de querer crescer e criar carreira, que outras pessoas vão ter. Às vezes a pessoa não tem mobilidade por questão familiar, entre outras coisas, que, né, eu tinha ou que outras pessoas vinham a ter. Então a gente tem que respeitar as pessoas acima de tudo e principalmente, todo mundo tem alguma coisa para te ensinar. Então acho que esse é o ponto. Você está com quantos anos hoje? Estou com 31. Caraca, cara, com 31 anos, do jeito que ele fala,
sabedoria, inteligência, experiência. Parabéns, 31 anos. Posso explorar essa sua inteligência, então? Vou Vamos fazer lá, uma que pergunta isso. para você. É, nós convivemos com 99% das nossas empresas no país são de pequenos negócios, né? E elas começam ou com o eu empresário, né? Uma pessoa, depois traz a esposa ou família, Sim. filhos, e aí a empresa vai crescendo. Eles têm o maior problema ali na gestão de negócio deles, está relacionado a pessoas. Algo que você aprendeu numa grande instituição e você conseguiu deslanchar e cumprir metas e crescer rápido. O que você daria de dica aí para o pequeno negócio ou empresário que está aí em busca de um departamento comercial, um departamento pessoal, um departamento de gestão e ele não consegue alavancar ou crescer? Eu acho que a resposta tá nessa mesa aqui. Eu acho que tem um ativo, né, que é o mais barato de todos. Não adianta você querer investir, criar metodologia para recrutar pessoas se você não souber se relacionar com elas. Eu falo que ter, né, network, e aí o network acontece em todo lugar, na padaria que você frequenta todo dia para comprar pão, no mercado onde você faz compra, no curso onde você faz alguma atividade ou faculdade, e tudo isso traz pessoas, né, que vão te ajudar, né, seja elas diretamente ou alguém que ela conhece. Eu falo que o ativo de ter network, você consegue maximizar, né, qualquer empreendimento que você venha a ter. E a parte de pessoas, entrando mais no foco do RH aqui, eu vejo que a gente tem muito poucos formadores. Muitas vezes a gente pesquisa pessoas que estão no mercado, que já têm alguma experiência, etc. Eu sempre tive uma máxima comigo, que eu não quero quem precisa trabalhar, eu quero quem quer trabalhar, né? Porque às vezes a pessoa vem de uma condição financeira relativamente estabilizada na família, mas ela quer mais que aquilo, ela não quer só aquilo, ela quer criar a carreira dela com as próprias pernas. Eu posso pegar isso um pouco para mim. Se fosse para o caminho mais fácil, eu estaria trabalhando com meu pai, tocando o negócio da família e estão ali. Mas eu queria também, né, ter o meu negócio e começar do zero. Então, lá atrás saí, fui morar fora, etc. Tudo para buscar, né, essa parte. Então, eu falo assim, eu sempre tive essa máxima porque eu fui assim. Não era porque eu tinha necessidade de trabalho, mas sim porque eu queria. Eu queria trabalhar para conquistar o que era meu, eu queria trabalhar para aprender, né, e amanhã ou depois poder ensinar também. Então, eu falo com todos ali que o primeiro ponto, né, é saber escolher as pessoas que têm brilho nos olhos pelo aquilo que você está vendendo. E cada um vende alguma coisa, seja vendendo a ideia, né, seja vendendo produto ou serviço. Então, você vender a ideia do seu negócio, você tem que ver se a pessoa tem brilho nos olhos assim como você tem. Né? Eu falo assim que essa parte do match, né, entre a pessoa ter, né, o skills necessário, obviamente, né, mas também ter o brilho nos olhos de fazer com que aquele projeto dê certo. Então, você tem que ter network e saber vender, né? Saber vender o seu negócio, minimamente. Então, empresário, se você quer fazer uma boa gestão da sua empresa, alavancar, crescer, contratar as pessoas certas, não contrate quem precisa trabalhar, contrate quem quer trabalhar, que tem brilho nos olhos. É esse tipo de pessoas que você precisa contratar. E a partir dali, tu faz uma análise de perfil da pessoa, entende o que ela faz, traz ela para dentro de você, da sua empresa, e começa aí a dar desafios para essa pessoa, e aí você vai entender se realmente ela está com brilho nos olhos, se realmente ela tem garra, se realmente ela tem atitude, e a partir daí você contrata uma pessoa para o seu departamento, para a sua empresa, para o seu negócio crescer. Essa dica do Igor. Igor, cara, é muita coisa que você já falou aqui, rapaz. Vamos lá, agora você falou de pessoas, cara, e uma empresa precisa, principalmente nas empresas que você passou, precisa vender todos os dias, ter meta. Fala um pouco disso para esses empresários, o que elas precisam cuidar nessa parte. Eu acho que metas, né, venda e etc., ele trabalha muito mais com a parte de resiliência e frustração diária. Né? Eu falo assim, as pessoas... Frustração diária? Sim, como assim? Porque frustração é um não, né, que você toma. E aquele não pode ser um paralisador, uma forma de você desanimar com aquilo que você está fazendo. Todo vendedor que vende muito não é o vendedor que recebe mais sim, mas é aquele que recebeu mais não. Caraca. Né? Porque ele recebe Sério? muito mais não até chegar no sim. Né? E às vezes o vendedor é muito deturpado a função do vendedor. Para mim, vendedor é uma coisa muito nobre, todo mundo vende. Todo mundo, em todos os segmentos, tem que vender, seja a ideia, o serviço ou o produto. Né? Bottini fala assim, vendedor bom tem que ganhar bem. Exato. Até mais que o próprio empresário.
Eu concordo, e eu acho que a parte do vendedor, né, durante muito tempo, às vezes você escuta as pessoas falando assim, arruma um emprego pro meu filho, pode ser até vendedor, né? Vendedor não é uma coisa que você tem dom para aquilo, não é o falastrão, aquela pessoa que sabe falar, que vai vender mais, sim quem tem estratégia técnica de venda, né? Eu falo que eu estudei muito isso também, né? Assim como, né, trabalhar o psicológico. Às vezes eu falo assim que números não frustram, né? Pessoas frustram. Então, às vezes aquela pessoa fala assim, nossa, esse é meu amigão, eu vou fechar negócio com ele. E muitas vezes você recebe um não, né? E aquilo não pode levar o pessoal. Né? Você está ali querendo trabalhar, vender. Sim. E eu falo assim que a parte que o vendedor tem que ter maior capricho com ele é em atualizar a parte técnica de venda, quebra de objeção e psicológico, né? Eu falo que o vendedor que trabalha com meta, eu costumo dizer que ele tem o famoso troféu de gelo, né? Porque dia 31, 30 do mês fechou, ele recebe parabéns, recebe no mês seguinte, já derreteu, a meta começou de novo, então falo que assim, a comemoração de uma noite. Você acha que o vendedor tem que ter energia? Ele tem que saber trabalhar a energia dele? Muito. Eu falo assim que a questão do psicológico é justamente para isso. Se você chegar num cliente, né, já derrotado, você mesmo interna, a chance de você não vender é grande. Agora, se você chega lá animado, com um sorriso no rosto, cumprimenta, fala o nome, olha nos olhos, eu falo que essa que é a técnica, né, que é o rapport, é o momento inicial que a presença, né, a primeira impressão é o que vai te fazer conduzir o resto do seu pitch de venda. Então, até a questão de investimento mesmo, né? A gente brinca, eu vou entrar no assunto da parte de investimento, porque a primeira impressão, querendo ou não, é que fica. Então, você tem que estar ali parado. E existe, né, pensadores, inclusive, que falam que 55% da venda são os visuais, né? Não são faladas, não são ou perguntas, etc. São visuais. Então, muitas vezes você mostrar para o cliente, você ter a forma de ele palpar ou imaginar, né, aquilo que ele está adquirindo, caso seja um serviço que não tem como mensurar, você tem que criar no imaginativo que ele tem aquela necessidade, só ela é invisível para ele. Tão visual que eu estou preocupado com essa maleta que está embaixo aí. Vamos Quando mostrar você chegou ela. com essa maleta, eu falei, caraca, chegou o 007 aí. Ó, não Exatamente. esquece, hein? 007 daqui a pouco vai entrar em ação. Legal. Então nós falamos de gestão de pessoas, resiliência, contratação, nós falamos de vendas. Que mais? Que você também está na área financeira, né? Fala um pouco sobre finanças de um negócio, de um empreendedor, do próprio vendedor, né? Eu falo que hoje o grande problema é que algumas partes da educação não são abordadas nas escolas. Eu falo que a educação financeira é uma coisa que para mim tinha que estar nas escolas, a parte de direito também, principalmente a parte de direito do consumidor, tudo isso tinha que ser base. Hoje, grande parte das empresas que inauguram, que são lançadas, quebram em menos de 2 anos por um único fator, má gestão financeira, né? Não é o tanto que elas vendem. Você vê muitas empresas que fazem, putz, aquela empresa ficava cheia o tempo todo, aquele restaurante era lotado, por que quebrou? Né? Quebrou por motivos de falta de gestão financeira, não sabia por onde que era o ralo, onde ia toda a parte do faturamento. Eu falo que a entrada, né, do recurso da empresa, ela é pequena, agora os ralos são vários, né? Então o dinheiro vai se desfazendo. E questão de custo é igual tomar banho, fala, tem que ser feito todo dia. Todo dia você tem que observar ali e... Vou explorar mais você nessa parte de finanças, porque você é um empresário, 31 anos, tem 4, 5 empresas? 4 empresas, quer dizer, tem o know-how para falar, tem experiência, tem expertise, tem funcionários, tem equipe, estabelece metas, e por isso eu te pergunto, qual é o maior cuidado que o empresário tem que ter com relação à parte de finanças aí? Dá um exemplo claro aí dos erros das pessoas e o que ela poderia fazer para melhorar. Acho que o primeiro ponto é ter uma conta para 2 negócios, vida pessoal e vida empresa. Eu já vi muito empresário rico de empresa pobre, porque ele pega lá muitas vezes o recurso da empresa e considera como se fosse receita dele. Primeira coisa é estipular, né? Quais são os indicadores e principalmente, né, aquilo que vai ser feito com o recurso. Então, se você tem um valor que são o seu custo, né, de vida, primeiramente você tem que entender quais são esses custos de vida e quanto é o seu custo de vida, seja ele fixo ou variável. Segundo, quanto essa empresa tem capacidade de custear esses valores. Então, se uma pessoa recebe lá, se ela tem custo de 6 mil, ela não vai poder aumentar a retirada dela da empresa.
Então, ela tem que colocar ali que o prolabore dela, retirada de lucro, seja lá... E como ela controla isso? Através de sistema, né? Acho que tem Planilha sistemas, de Excel? planilha de Excel, até mesmo um caderno, né? Fala assim, a forma com que vai ser feito menos importa. O que importa é se vai ser feito ou não. Né? É lógico que um sistema te dá isso com muita mais agilidade. Né? Você fazer um fechamento ali numa planilha de Excel ou manualmente, você vai levar mais tempo. Né? Já o sistema ele faz isso para você e te dá os KPIs ali, os indicadores. E tem software, sistema para tudo, né? Tem tudo que você imaginar. E você tem. paga lá 100 por mês, você tem... Tem uma infinidade. Fala assim, depende do tamanho da sua empresa, depende da sua necessidade. Tem alguns sistemas que eu falo que são muito bons, mas é acima até do que você precisa. Você vai acabar gerando mais confusão do que, de fato, ter sucesso. Pega alguma coisa simples, usual e principalmente que seja fácil, né, de você visualizar, seja em tempo real, pelo celular. Né, tem várias, né, formas de ser feito. O ponto que eu falo é, primeira coisa, mapear o que são custos fixos e variáveis, pessoais e da empresa. E principalmente apartar. A conta da empresa é da empresa, a sua conta é a sua conta. Se toda vez que der um furo de caixa no seu custo de vida, você viajou uma vez a mais naquele mês, você foi mais vezes no restaurante, você ficar, entre aspas, saqueando a sua própria empresa, aí dificilmente ela vai aguentar. Se o próprio dono dela não está cuidando dela como deveria, imagina as pessoas que estão ali. E você pode ter certeza que a equipe, o funcionário, as pessoas que estão ali, eles entendem dessa forma, porque eles veem que você fez um pagamento, né, através de uma conta pessoal ou da pessoa jurídica. E quando você separa, você gera mais profissionalismo, você gera mais controle e você consegue ter, de fato, a eficiência, né, para entender se aquele negócio está dando dinheiro ou não. Tem uma coisa aqui que eu vou falar, mas dói pra caramba quando eu falo isso para o empresário. Quanto vale você dentro de um negócio? Quanto você merece ganhar? 5 mil, 10 mil, 20 mil? Se você retirar esse dinheiro todo mês da sua empresa, tua empresa continua crescendo? Cara, raciocina comigo. Se você tira 10 mil todo mês como seu prolabore, como seu salário, se isso afetar o teu negócio, faltar para pagar funcionários, faltar para repor estoque, cara, você está sendo um péssimo funcionário dentro do seu negócio. Cara, isso é forte. Isso doeu em mim e dói em muitas pessoas que eu falo e quando eu abordo sobre esse tema. É mais ou menos isso? Exatamente. Eu acho que tem muitas pessoas que mudam o padrão de vida para maior quando tem uma empresa, ou querem trabalhar menos do que trabalhava para o outro. Tem gente que fala assim, mas você é empresário, você pode viajar quando você quer. Eu falo assim, se eu não for, né, o mais dedicado da minha empresa, como que eu vou criar espelho, né, para que cobre isso? Eu costumo dizer o seguinte, você hoje está gerindo sua empresa, se você tivesse que contratar pagando o que você paga, você se contrataria? É uma pergunta que eu falo assim, para o empresário, muitas vezes a pessoa ela não está fazendo o máximo dela para aquilo, ela não está cuidando de fato do negócio, ela não seria contratada se fosse um terceiro. Só que quando é ela, por ela ser o proprietário, ela pode fazer coisas que não estão de acordo, inclusive, com o que ele fez quando montou a empresa, tem que parar e repensar. Eu falo que é um ponto que é muito crucial, é essa questão da miscigenação, né, de contas. Se você perguntar para a maioria dos empresários, a grande maioria não tem planejamento financeiro. Alguns não têm planejamento financeiro para o mês que vem. Não sabe quanto tem vender, não sabe quanto que vai custar a empresa dele, simplesmente vai no achismo, né? E aí o mercado ele é cruel, ele não aceita amadorismo, né? Você pode até durar um bom tempo, mas não é que você... minha empresa tem 30 anos. Ok, mas se você continuar, ela não vai durar mais 30, né? Então, não é o que você fez até aqui que vai te fazer levar daqui em diante. Né? Então, eu falo que as pessoas têm que parar a repensar, o mercado mudou, tem que se profissionalizar e, principalmente, se planejar. Falo que é 80% planejando, 20% executando. Tem que ter controle. Exato. Controle em todos os aspectos, né? Departamento financeiro, de marketing, de comunicação, tudo. Finanças, gestão de pessoas, estoque, tudo. Isso você começa, inclusive, antes de abrir as portas. Falo que tem muita gente que quer focada muito na inauguração, na festa que vai fazer para inaugurar uma loja, por exemplo, mas não tem planejamento do que ela precisa vender nos primeiros 6 meses para se pagar. Boa. Igor, fala das suas empresas aí. Desde que você abriu, desde o salão... Vamos lá. Fazendo uma transição de carreira, né? Uhum. Eu cheguei a um ponto no banco que eu falei, olha, para mim não vai me levar mais, né, com brilho nos olhos a fazer o que eu vinha fazendo. E a partir desse momento eu mudei, né? E eu passei a empreender de fato, mais fora, né, do banco e nas minhas empresas.
E aí eu abri, né, uma loja, né, que era loja de roupa masculina, a parte de barbearia e a parte de estética voltada para o universo feminino. Primeiramente, para resolver Feminino ou masculino? masculino, desculpa. Ah. Para resolver dois grandes Então, problemas você tem uma barbearia, uma loja de roupa roupa, para masculino isso, e um centro de e estética. um centro de estética masculino também. Uhum. Por que que a gente colocou essas três vertentes? Primeiro porque para resolver dois grandes problemas. Acho que não só o homem, mas todo mundo hoje, quando você pergunta, e aí, como estão as coisas? Ah, estou na correria. Todo mundo vive na correria. Uhum. Então, falta de tempo. Por isso eu coloquei três negócios em um único estabelecimento, para justamente poder transitar entre os três com o mínimo de tempo possível. Segundo, para resolver um problema que eu falo que é muito mais dos homens, né, de aceitação. Muito homem deixa de se cuidar, deixa de fazer um procedimento por medo de julgamento, seja da sociedade, dos amigos ou até mesmo do próprio estabelecimento. Muitas vezes ele vai no estabelecimento fazer algum procedimento e é um estabelecimento totalmente voltado para o universo feminino. Rosa, só mulheres. Sim, quando não tem, então, para o masculino. É difícil. Tinha pouquíssimos no Brasil, né? E o homem está gastando cada vez mais, né, com esse cuidado. Acho que caiu por terra aquela questão do julgamento, as pessoas passaram a se cuidar mais e precisam se cuidar. Falo que a questão lá que eu comentei lá no início, da parte de psicológico mesmo, está muito ligado também à autoestima. Se a pessoa não se sente bem, ela não vai se vender bem. Você acha que eu estou bem vestido hoje? Com certeza. Comprei lá na sua loja essa roupa. A camisa é de lá. Você viu? Show de bola. Não, tá muito bem. O corte do cabelo também é de lá do salão dele. É um ponto legal que eu falo assim, você consegue ir lá, assim como você é cliente também, mas você consegue ir lá sentindo um ambiente agradável e ao mesmo tempo resolver aquilo que precisa ser feito em um curto espaço de tempo. Eu falo que em 45 minutos, 1 hora, você consegue minimamente fazer um procedimento na barbearia e comprar uma roupa ali para o final de semana. Então, juntei o útil ao agradável, né, trabalhando numa estrutura mais enxuta, né, justamente olhando para a questão de custo, planejamento financeiro, tudo aquilo. E aí, 6 meses depois, abri minha segunda unidade, nesse mesmo ramo. Tem uma empresa também que é locadora de veículo, né, trabalho com ela também. E, por último agora, passei a empreender, né, em algo que é muito mais como propósito. Eu falo assim que eu com 12 anos aí de mercado financeiro, um pouco mais de 12 anos, nunca imaginei que eu estaria assim de terno, de preto, a maleta. A maleta. O que tem nessa maleta aí? Eu tô curioso. Deixa eu tirar essas coisas daqui, eu quero saber o que tem aí. Essa maleta do 007. Eu falo que essa maleta aqui, ela traz uma das coisas que as pessoas mais buscam, né, que é a parte de segurança, né? Então, hoje... né, dá para ver aí? Tranquilo. Hoje eu trabalho, né, com a parte de segurança, né, patrimonial e pessoal. Então, hoje eu adquiri uma franquia da EMIV. Né? A EMIV, para quem não conhece, é a maior empresa do segmento da América Latina, na parte de vigilância, né, e segurança eletrônica. Então, a gente tem aqui equipamentos de ponta utilizados em país de primeiro mundo. De segurança. Com o máximo de tecnologia possível para operar sem cabo. Né? Porque muitas vezes, quando a pessoa pensa em colocar um item de segurança, normalmente é depois que ela já está com o estabelecimento ou com a casa pronta. Sim. E aí você fazer uma obra, quebrar, gerar transtorno para a pessoa. Então, aqui, né, a gente tem um kit básico, né, que traz aquilo que é primordial na vida do brasileiro. 47% dos brasileiros entendem que segurança é o item de maior, né, problema social. Né? Mais até do que saúde, mais até do que educação. Mas poucas pessoas, né, têm a atitude de fazer previamente. Eu falo que a segurança... Vira ela mais pro meio aqui, ó, que ela pode cair, não te atrapalha. Aqui? No bico da mesa aqui, ó. Bem no meio. Mais um pouquinho pra cá. Aí, mais um pouquinho. Pronto. Show. Eu falo... Faz assim, tira a caixa, deixa só a caixa em cima. E tira a maleta. Porque a maleta tá tampando o seu rosto. Então, vamos tirar aqui. Aí, Deixa eu tirar aqui, fechar. Pode colocar ela lá no meio. Vamos lá. Aí, pode deixar aí. Show de bola. Então aqui, Washington, a gente tem, né, um kit básico, né, que vai trazer, né, para o usuário a sensação que hoje é invisível. Eu falo que a segurança é essencial, né, assim como a luz e a água. A luz você enxerga, a água você sente, mas a segurança ela é invisível. A segurança ela só tem a importância quando há a falta dela. Né? Então,
Aqui a gente tem, né, um sistema de alarme de primeiro mundo, que faz a parte de monitoramento também. Essa central, por exemplo, é uma central com 4 canais de comunicação, é a única do mercado que possui 4 canais, que ela se torna de uma forma imburlável, né? Não tem como você burlar ela. Nem sei se existe essa palavra, mas a parte de burlar, o que seria burlar? Hoje, um sistema de segurança comum, quando você vai e desliga o padrão da casa, por exemplo, ele para de funcionar, né? Ah, não, mas ele tem uma bateria interna que vai manter ele. Ok, mas a internet que alimenta a informação não vai estar comunicando. Consequentemente, ela vai disparar, vai fazer barulho, só que não vai comunicar com a central de monitoramento e muito menos com o usuário. Então, ela não traz uma segurança por completo, né? E aqui a gente visa sempre antecipar qualquer movimento. Então, a gente tem, por exemplo, o nosso sensor de presença, que é de magnético, que é um fator que usa em janelas e portas. É muito comum, todo mundo já viu. Normalmente ele dispara quando abre. O nosso, ele tem um acelerômetro aqui dentro, né, que faz com que antecipadamente a abertura já seja detectada. O bandido ele quer 3 coisas: entrar, né, sem ser percebido, levar o máximo de coisas e sair ileso, né? É isso que ele quer. Ele gosta de roubar, ele ama roubar, mas ele tem mais amor à vida dele. Então, isso aqui faz com que antecipe. Então, caso tente fazer um arrombamento e ela vibre ou tenha impacto, ela já dispara antes mesmo dele entrar. E aí ele não vai usar o tempo que ele tem para continuar tentando arrombar, mas sim para correr, para fugir. Então, é um item que de fato traz segurança, né? Durante muito tempo, a gente considerou segurança itens que avisavam que a casa foi aberta. Mas se foi aberta, já estão me roubando, então, né? Não quero ser o mensageiro aqui daquilo que já foi, mas sim daquilo que está Avisa antes sendo. dele entrar, né? Até mesmo antes dele entrar. Mas caso, mesmo assim, haja um arrombamento, etc., existe um sensor, né, de presença. A gente considera isso na parte interna como um sensor de confirmação. Se foi aberto, se for vibrado, aberto, e eu identifiquei a presença dele lá dentro, não sou eu que tenho que ir até o local, não é você, não é nem o Moto Honda, que durante muitos anos foram utilizados, porque o Moto Honda ele tem amor à vida dele, não anda armado, ele não pode adentrar seu local, não tem força e poder de polícia. Então, quem tem que ir ao local se arrombou e permaneceu lá dentro, ou seja, se de fato é um processo de invasão, é a polícia, né? Então, a gente faz a ação tática com a polícia militar, trazendo para ela evidências, né? Eu falo que a polícia não trabalha para a gente, né? Mas assim a gente trabalha para a polícia. A gente traz para eles a materialidade do fato, né? Então, caso tenha uma violação e a identificação, quer dizer que eu consigo materializar e passar para a polícia o que de fato está acontecendo naquele momento, né? Além disso, obviamente, tem a câmera, né, que é um serviço muito mais de gestão do que de segurança. Muitas pessoas pensam que a câmera traz segurança. Se a câmera trouxesse segurança, a gente não tinha tantos vídeos que a câmera detectou. Ah, não, um furto, a câmera detectou. Se aquela câmera detectou, ela não fez o papel dela, que era evitar que acontecesse, né? Então, ela é muito mais de gestão para você averiguar o que está acontecendo, né? Então, por isso que a nossa câmera ela tem 360 graus. Então, você minimiza o investimento em câmera, né, que é o que encarece mais qualquer tipo de projeto de segurança. Ela traz a visão de 2, 3, 4 câmeras, dependendo de onde ela for fixada, obviamente, mas ela dá amplitude. Fora isso, ela é uma câmera que faz a comunicação bidirecional. Você escuta e você fala por ela, consequentemente, você consegue fazer de fato o que ela foi feita para fazer. Pode falar com o ladrão aí? Pode. Você pode alertar. Inclusive, já tive um caso, né, de um cliente que ele, sabendo que a casa dele estava sendo violada, né, que a EMIV entrou em contato com ele e também com a polícia para fazer a ação tática de imediato já. E aí ele ajudou na ação tática. Ele, pela câmera, ele falou: olha, você que está de camisa vermelha aí, a polícia já está a caminho. Porque o bandido está acostumado a ver uma câmera e ele entende que a câmera é para reportar aquilo que foi feito depois, e não que está sendo feito em tempo real. Então é uma forma que foi bem bacana. Ele falou ali e, querendo ou não, coagiu, né, a ação daquele meliante. Interessante. Legal. Então você falou 4, 5 empresas? 4 empresas. 4 empresas. Que legal. Igor, parabéns aí pela sua ação, pela sua atuação, pelo seu empreendedorismo. E eu quero que você deixe aí uma mensagem para as pessoas que estão empreendendo, que elas possam cuidar mais do seu patrimônio, da sua empresa, da sua gestão, do seu patrimônio que construiu aí, que é a empresa deles. Legal. Eu costumo dizer assim, empreender é o que eu te falei, né? Não precisa a gente ter a nossa própria empresa para estar empreendendo. Então, independente de onde você está hoje,
se você se imagina numa posição, seja ela de hierarquia maior, ou seja, numa empresa própria sua, começa a atitude hoje, né, a fazer aquilo que você quer ser no futuro. Então, eu sempre trabalhei, né, independente da empresa ser minha, como se ela fosse. Esse é o primeiro ponto, né? Se doar ao máximo, tá ali, fazer além do que é pedido, porque um dia você vai ser pago além daquilo que você está sendo remunerado pelo que você foi contratado. Então, eu costumo dizer que para a pessoa que está querendo empreender, primeiramente, estrutura o negócio, né? Eu falo que o brasileiro ele é muito criativo e a criatividade ajuda muito, né? Ajuda a gente a criar coisas inovadoras, etc. Agora, não pode ser misturar criatividade, né, com a parte de não se programar, né? Vamos ver o que dá, eu vou fazer. Não, não é assim, né? Programe-se, entenda o que é necessário. Para ser criativo, não fazer improviso, né? Improvisar é você estar fazendo alguma coisa que já não fugiu, né, do seu controle. E existe uma coisa que eu costumo dizer para todos os empresários, para todas as pessoas que eu conheço, que eu chamo de PIC, né, que é preocupação, influência e controle, né? Tem certas coisas que vão te dar medo, né, que são preocupações, algo que acontece externo. A gente teve recentemente a pandemia. Isso não está no controle do empresário, não está no controle das pessoas. Então tem que ser uma preocupação, mas não pode te paralisar aquilo que você está fazendo. Outras duas são a parte de influência, aquilo que você não tem controle de fato, não está na sua mão resolver, mas você tem influência com outros empresários, de se juntarem, etc., fazer alguma compra de um fornecedor, por exemplo, para conseguir um preço melhor. Tem vários outros exemplos que a gente poderia dar aqui, que são influência. Você não tem controle exato, mas você pode influenciar através do network, através da comunicação, e tem aquilo que é controle, né? Eu falo que isso, né, a maioria das coisas está no controle da gente, e a gente negligencia e fica se preocupando com as outras duas. Se você se preocupar com 100% daquilo que está no seu controle, a chance de dar zero no seu negócio é quase zero, né? Porque você vai fazer o básico bem feito, né, mas, né, com eficiência, tá? Então, aquilo que está no seu controle muitas vezes é negligenciado, as pessoas deixam, depois eu faço, né? Às vezes é uma coisa que demora 5 minutos, mas que no tempo, né, pode se perder muito. Então, eu falo que esses são os pontos que vejo acontecer. Às vezes são os ladrões de atenção, né? O ladrão de tempo. Ladrão de tempo, legal. Igor, obrigado aí pela sua presença. Obrigado a você Quero te pelo trazer mais vezes aqui. Quero que você fale um pouquinho de finanças num próximo evento nosso, num próximo podcast, porque você já está dando consultoria sobre finanças? Não, eu não dou consultoria, não. Eu penso, inclusive, em um projeto futuro, inclusive de dar aula também, de agregar um pouquinho, né? Como eu falei, a parte de educação financeira é uma coisa que, para mim, tinha que ter na base, né? Hoje em dia, as pessoas ensinam como ganhar dinheiro, mas não ensinam como controlar ele, né? Então, pouquíssimos, na verdade, que ensinam, não é que não tem. Mas a educação financeira não está difundida, assim como algumas outras ideias para se ganhar dinheiro. Eu já dei palestras para as crianças sobre educação financeira comportamental. Trabalhar o comportamento deles, né, em relação lá na sua casa, tipo, tomar banho rápido, não deixar a torneira aberta, apagar a luz, não deixar a TV ligada, essas coisas, né? Então, é o comportamento que te gera aí um consumo desnecessário, que acarreta que alguém tem que pagar a conta, né? Claro. Que são os pais, né? E eu já dei palestra para crianças sobre educação financeira comportamental. E esse é um problema também que não é só das crianças, não, dos adultos, nas empresas também, né? Não, assim. aí as crianças começaram a ensinar os pais. Eu achei muito legal, isso, muito legal. É legal. Parabéns, Igor. Igor, se você pudesse deixar uma mensagem agora para algumas pessoas que talvez você nunca vá conhecer, que te assista daqui 100 anos, 200 anos aí. Legal. Que mensagem você gostaria de deixar para essas pessoas? De quem foi você aqui? Bacana. Eu acho que, acima de tudo, né, eu sempre fui uma pessoa muito grato, a tudo que fizeram por mim. Sou grato por você ter feito o convite para estar aqui também. Existe uma passagem, né, que é em tudo dai graças, né? Então, trazendo um pouco da questão que, independente do que aconteça, agradeça, né? Porque eu tenho certeza que aquilo ali não foi em vão, né? Alguma coisa serviu para você, nem que seja de aprendizado. Então, o que eu quero deixar de legado, né, para minha filha,
meus futuros netos, etc., que talvez venham assistir, procurar lá na internet, né? É que eu sou uma pessoa, né, que a todo tempo busquei fazer o bem, né? E agradecendo sempre, né, aquilo que eu tenho. Eu acho que enquanto a felicidade estiver no desejo daquilo que você vai ter, ela nunca vai ser plena, né? Porque você sempre vai estar querendo. Quando você tiver, acabou, né? Aí você vai ter que ir para outro step de querer. Então, enquanto a felicidade estiver no futuro e não no presente, a gente vai ter muitas frustrações que você não consegue controlar. Eu falo assim que tem gente que a felicidade, acha que a felicidade, na verdade, é conquista de um bem material. Ah, quando eu tiver isso, eu vou ser feliz. Ah, quando eu tiver aquilo, eu vou ser completo. E quando você tiver, se for completo, vai acontecer o quê? Qual vai ser o próximo passo? Então, eu sempre falo o seguinte, eu sou muito grato a tudo que eu tenho hoje, né? Independente do que seja. Então, esse é um ponto que eu deixo aí e é com que me fez ter motivo e combustível, né, para fazer o melhor que eu tenho, né, nas condições que eu tenho, né, para fazer. Então, agradeço aquilo e foco em futuro, em expandir e principalmente ajudar pessoas. Eu falo que o empreendedorismo, pelo menos da minha parte, não é só para satisfazer uma questão minha, mas sim para poder proporcionar para as pessoas, né, geração de emprego, educação, entre outras coisas. Pô, Igor. Aí, mano, Obrigado, viu? obrigado, Igor. Esse foi o Igor Rocha, empreendedor com 31 anos, tem muito para ensinar. Se você quiser, assiste de novo aí, pega as dicas que ele deu aí. Cara, esse foi o podcast Amigos e Negócios. Se você quiser gostar desse podcast, compartilhe aqui com seus amigos, para alguém que possa assistir. E até o nosso próximo podcast.